Finalmente, a terceira e última parte do meu voto. Conclusão. Sobre as preliminares. A sustação feita pela Câmara dos Deputados é direito excepcional e, portanto, como bem sabemos, exige interpretação estrita ou restritiva, de modo que não há espaço para se considerar que aquela sustação produziria efeitos ao ponto de infirmar integralmente a acusação contra o réu Ramagem. Afasto, portanto, e creio que a decisão já encontrada quando o recebimento da denúncia é a decisão adequada. Não vejo, procurei o cerceamento de defesa e, ministro Alexandre, é curioso porque durante, pelo menos o período em que aqui estou, quase 2 anos, sempre houve essa ideia dos inquéritos que nunca terminam, os inquéritos que são muito lentos. E agora nós temos o diametralmente oposto, as ações penais que são rápidas demais. Mas por que eu faço alusão a isso? Porque nos inquéritos, ainda que com muitos limites, mas já há possibilidade de acesso às provas. Não a todas, claro, mas creio, ministro Alexandre, que os inquéritos foram acompanhados por advogados, estou certo? Creio que sim. Por parte dos acusados, e isso já constitui o exercício de defesa e, evidentemente, com toda a plenitude a partir do recebimento, a partir do momento da resposta e do recebimento feito por esse plenário e a instrução processual. Também afasto a preliminar sobre incompetência do Supremo. Ela tem, a meu ver, um sabor a estas alturas bastante estranho, uma vez que a prorrogação do foro para ex-detentores é a doutrina jurisprudencial vigente há mais tempo nesse tribunal. O que é excepcional é o afastamento, que vigorou durante um tempo. Mas o Supremo, não neste caso, lembremos, não foi neste caso, foi em outro caso, considerou, a meu ver, com justa razão, que o foro deveria se manter para os ex-detentores de cargo, pela razão material que sustenta o foro, qual seja a proteção ao exercício da função pública. Porque, se cessado o exercício da função, cessa o foro, a proteção é insuficiente, a não ser que o Brasil optasse por um sistema que não foi da nossa tradição, que não é da nossa tradição, de inexistência absoluta de foro prerrogativo de função. Como há o foro, a interpretação mais congruente com esse instituto é a vigente. Portanto, o Supremo, assim como nós temos feito com ex-parlamentares, ex-senadores, ex-deputados federais, e ilegítima seria uma viragem jurisprudencial para este caso. Seria um absurdo, porque o Supremo vem julgando de uma forma, em dezenas de casos, e nesse decide de modo diferente. E, portanto, eu mantenho a jurisprudência, repito, firmada não neste caso ou não para este caso, e sim, e sendo aplicada para ex-deputados, ex-senadores e assim sucessivamente. A jurisprudência é igual para todos. Do mesmo forma em relação ao órgão fracionário. O órgão fracionário detém legitimidade tanto quanto o plenário. Inclusive porque quem assenta a legitimidade e a competência pré-constituída do órgão fracionário é o plenário. Isto em todos os órgãos de poder, inclusive nas casas parlamentares, em que há competências terminativas das comissões, exatamente porque detém a legitimidade outorgada pelo regimento. E tenho muita tranquilidade de afastar essa preliminar, porque quando houve a mudança regimental, eu aqui não estava. E com a ressalva, sempre friso, do eminente ministro Fux, todos aprovaram esta mudança. Eu não estava aqui. E lembro, se algum dos ilustres integrantes da segunda turma, antes da minha posse, tivesse pedido acesso à primeira, eu também não estaria aqui.
Portanto, não há nenhuma nota, nenhuma mácula em relação a essa mudança regimental. E volta ao mesmo raciocínio. Haveria nódoa se a norma regimental não fosse aplicada para esse caso. Isto sim que seria estranho, já que outras centenas de pessoas foram julgadas e têm sido julgadas, tanto na primeira como na segunda turma, na vigência dessa norma regimental. E, portanto, não há razão para essa preliminar sobre incompetência. Tampouco há sobre os temas atinentes ao sistema acusatório. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Então, é uma planta humana, eu diria, entre aspas, claro. É uma planta humanizada, convive nos lares, nos jardins. Ora, tradicionalmente, o que a doutrina diz? O juiz não é um conviva de pedra, nem no processo civil, nem no processo civil. O juiz comparece no processo civil com deveres. Estão no artigo 139 do Código de Processo Civil. Não existe um único modelo de sistema acusatório no mundo. É falsa essa díade de que é inquisitivo ou acusatório. E se é acusatório, é bom. Se é inquisitivo, é ruim. Onde que está escrito isso? Que nós temos experiências internacionais. Na Alemanha, você tem um modelo em que o juiz comparece à produção probatória. E o sistema é acusatório, como no Brasil. Então, não é porque o juiz faz pergunta que o sistema acusatório está sendo violado. O professor Barbosa Moreira, num artigo clássico, chega a alertar para o risco de privatização do sistema processual, que é exatamente o que ocorreria se houvesse apenas o modelo adversarial, em que o juiz é esta planta, essa pedra, e as partes que se virem. Isto não é consentâneo com o nosso sistema jurídico positivado, tampouco com a nossa tradição. E, a meu ver, evidentemente, o legislador pode mudar em algum momento, espero que não ocorra, porque este modelo funciona há décadas ou séculos e funciona em outros países. Então, não há violação ao sistema acusatório numa espécie de aritmética jurídica, porque o juiz fez mais perguntas. Aliás, quando eu recebi, se não todos, me perdoem, mas quase todos os advogados, uma das coisas que os senhores advogados, as senhoras advogadas diziam e me alegrava, é que eu tinha feito muita pergunta. Porque o juiz que faz pergunta é o juiz que está interessado no caso. Ele interessado no sentido de compreender as várias nuances, as várias faces, os argumentos. Então, o sistema acusatório não, no Brasil e em outros países, não impede, não infirma, não elide, não ilide a ideia de juiz que auxilia as partes à tramitação processual, porque não há processo estatal que seja submetido exclusivamente à vontade privada das partes. Repito, nem no processo civil. A outra preliminar que é frequentemente agitada é sobre o acordo de colaboração premiada. Esse é um dos institutos mais desafiadores do sistema jurídico brasileiro, posto que recente, inclusive. Por isso mesmo, sempre sujeito a questionamentos legítimos. Mas já temos algumas certezas a estas alturas consolidadas. Uma delas é que não há monopólio do Ministério Público, porque no nosso sistema nós temos uma duplicidade investigativa constante do nosso Código de Processo Penal. Não houve, eu li detalhadamente,
Não houve delações diferentes, como se uma negasse a outra. Nos limites de uma prova oral. Eu fui juiz 12 anos. E fui juiz, inclusive, em juizado especial. Fui juiz criminal. E, portanto, vi milhares de pessoas. E é claro que a prova oral tem os seus limites. Quando nós inquirimos os nossos filhos, nós temos que aquilatar a prova oral. Assim o é. Então, neste caso, não é porque houve uma outra diferença. Eu lembro que houve uma abordagem sobre onde Braga Neto teria entregue o dinheiro para Mauro Cid. Não, foi na garagem, foi na biblioteca, ou foi na piscina do Alvorada. Os 3 lugares são contíguos. Provavelmente eles cabem nessa sala. Claro que eu fui lá. Então, aqui é a garagem, você anda alguns passos, ali está a biblioteca, e você anda outros tantos passos, aqui está a área da piscina. Essa diferença é suficiente para dizer que não há credibilidade alguma no quanto dito? Me parece que não. É uma diferença razoável em relação aos limites, repito, da mente humana. Salvo algumas pessoas que eu conheço, as pessoas normais não são capazes de descrever onde o doutor Oliveira Lima estava sentado no dia do julgamento. E eu serei capaz de dizer onde o senhor estava e que cara o senhor estava fazendo e que você estava com a mão no queixo, com a graça de Deus. Mas, nesse caso, as provas orais, deslindadas pelo delator, me parecem absolutamente compatíveis com o acervo probatório dos autos. E esse é o crivo fundamental, as provas de corroboração. Tanto o legislador reconhece os limites, repito, humanos de uma prova oral, que afasta a possibilidade, corretamente, de haver um recebimento de denúncia ou mesmo uma condenação com base apenas nas palavras do delator, posto que há, portanto, os limites. Para afastar esses limites, existem exatamente as provas de corroboração, que exigem um juízo de congruência. E esse juízo de congruência interna, a meu ver, demonstra que, de um modo geral, faço questão de dizer de um modo geral, porque dizia o Bobbio que, em direito, a única regra sem exceção é aquela que diz que toda regra tem exceção. Então, é óbvio que é possível pensar dos vários depoimentos do relator uma ou outra inconsistência, mas sistemicamente e cotejando-as com as provas de corroboração, nós encontramos um acordo de colaboração premiada válido, suficiente para sustentar um juízo condenatório em face, repito, das provas de corroboração.